Hoje eu queria falar uma coisa diferente, que é o seguinte: a gente sempre fala de método, de estratégia, de como estudar melhor e, assim, ser mais eficiente, mas tem um outro lado, que é você curtir esse processo, que é você gostar de estudar, que é criar uma rotina que você gosta, sabe? Que não seja um martírio, uma coisa muito difícil. Então, isso que a gente vai falar hoje. Então, assim, de conversar com estudantes, o que eles me falam? Ah, eu tenho muita pressa, eu tenho que passar esse ano e eu tenho que aprender tudo isso, e já vem com uma carga de comparação com outras pessoas ou com onde quer chegar, e isso pesa, e isso pode tornar o estudo apressado, o estudo tenso, e assim você não tem equilíbrio, não tem descanso, e aí vira uma bola de neve, porque você fica mal, e aí não consegue estudar, e aí fica mais mal, ou pior, e assim, só alimenta esse ciclo. Então vamos pensar diferente, vamos pensar em como esse ano de estudos pode ser legal. Claro, não vai ser assim férias na Disney, mas assim, nem sei se você gosta de ir pra Disney, mas enfim. Mas assim, ser mais legal, ser mais equilibrado, ser um ano feliz, não ser só um ano pesado. Quando eu comecei a estudar pro ITA, eu fui lá pra turma ITA, né? E assim, todo mundo era campeão de Olimpíada, ou já tinha passado em outro vestibular, já tinha passado na AFA, assim, no primeiro ano do ensino médio, assim, coisas absurdas. Ou era campeão de Olimpíada de Matemática, e eu, que não sabia seno e cosseno. E aí, eu meio que me desesperei, eu pensei assim, nossa, eu tenho que estudar muito, porque eu tô muito atrás. Eu tenho que estudar todas as horas que eu estiver acordada, eu tenho que estudar comendo, eu tenho que estudar tudo. E aí eu li algum livro ou algum lugar que pessoas boas, pessoas de sucesso, acordam 4 da manhã e vão estudar ou vão produzir e tal. Aí pois eu vou fazer isso, que agora eu vou ser uma pessoa de sucesso também. E aí eu comecei a acordar 4 da manhã, e para isso eu precisava tomar uma xícara gigantesca de café, eu precisava comer. Então, assim, eu acordava assim muito mal, precisava café, café, comer, comer. E aí eu fui engordando, mas bom, isso é outra história. E aí eu ia e estudar, estava escuro lá fora e eu achava, não, eu estou fazendo bem, porque assim, cientistas do passado fizeram isso e quem é uma pessoa de sucesso faz isso também. E aí eu não conseguia estudar muito, depois eu ficava muito cansada, quer saber, eu vou dormir um pouco e depois eu vou para a escola 8 horas. E assim, eu perdi o meu sono fazendo uma coisa desnecessária e uma coisa que só fazia mal. Para estudar por meia hora, eu acabava perdendo 3 horas de sono. E quando você perde sono, na verdade você perde aprendizado, porque para memorizar, então lá dentro do seu cérebro, para se formarem as novas sinapses, você tem que ter sono profundo, você tem que dormir bem. Então, assim, não adiantava essa conta. E foi o tempo que eu mais estudei, que eu mais me esforcei, que era frenético, a palavra era frenético. Assim, eu estudava o dia inteiro e o tempo que eu menos aprendi. Porque, imagina, e eu ainda fui ficando muito mal, eu fui ficando meio depressiva e ficava na noite, eu achava assim, nossa, agora eu vou ficar na noite, não vou mais pegar sol. E pra quê, né? Então, assim, a gente não pode ficar meio doido estudando, tem que ser um negócio saudável. E aí depois eu fui ver, não adianta fazer isso, e foi mais ou menos numa época também que eu comecei a ver como é que se aprende melhor, como é que se estuda melhor, então eu não preciso seguir essa ordem física, eu posso mudar isso e aquilo, eu não preciso fazer a lista inteira gigante, eu posso dividir, enfim, foi uma época que eu fui aprendendo a estudar, e aí eu fui vendo que também não era bom passar o dia estudando, que podia ter um descanso, podia ter um namorado, podia ter algumas outras coisas. E aí foi evoluindo assim, até que no ano seguinte, que foi o meu terceiro ano mesmo, eu decidi assim, não, esse ano eu vou estudar bonitinho, eu vou descansar, eu vou assistir série, vai ser um ano melhor. Claro que não foi 100% assim, teve momentos difíceis que eu fiquei mal também, pensando, ai meu Deus, será que eu vou me comparar com os outros e eu sou tão inferior? Aquelas coisas que a gente pensa. Mas foi muito mais agradável, porque assim, eu ia estudando, ia aprendendo aos poucos, ia melhorando, sabe? Não era nada desesperado, não era nada, eu tenho que ver isso para ontem.
Não, era entendendo que tudo é um processo, que é um caminho, que às vezes não tem atalho e às vezes você tem que seguir mesmo. Então, foi muito mais equilibrado e eu acho que foi um ajuste de expectativa também. Eu não fui mais com aquela ideia de eu tenho que ver esse livro em um mês. Não foi mais louco. Foi eu vou fazer aqui o que é possível, o que eu consigo. E assim mesmo que eu não passe esse ano, tem o ano que vem. Eu não tô com uma doença terminal, eu ainda tenho tempo, não tem essa loucura. Então, eu acho que isso ajudou também a conseguir aprender. Porque quando você tá bem, você tá tranquilo, equilibrado, você vai estudar melhor, você vai aprender melhor, você vai memorizar o que você estuda. Então, eu acho assim, quando você estiver pensando no seu estudo aí na sua casa, seu horário de estudos, no seu cronograma, nas metas que você quer fazer, tenta não colocar muita coisa. Tenta não colocar o dia inteiro de estudo. Então, assim, coloca umas 6 horas, 7 horas de estudos por dia, mas não coloca 12 horas, sabe? E nunca diminua descanso, nunca diminua sono para estudar mais. E às vezes eu acho que vale até trocar estudo por exercício físico, porque você vem mais feliz, você vem revigorado, você vem, assim, disposto, com energia para estudar mesmo, sem dor nas costas. Então, tem umas trocas que a gente faz que a gente precisa avaliar. Será que isso é bom ou não tanto? E uma coisa também que dificulta você gostar dos estudos é você odiar matérias. Então, a gente precisa mudar isso e às vezes é assim, uma chave mental que você muda, que assim, você sempre achou que era ruim em física ou em matemática e é horrível. E isso é um conceito que você tem na sua cabeça, mas não necessariamente é verdade. E isso atrapalha muito. Então, eu acho que uma forma de a gente mudar, tem várias formas, mas assim, uma forma é você ver a utilidade disso na profissão que você quer. Então, em algumas vai ser mais difícil, claro, então como que você vai aplicar física em direito, mas em outras vai ser mais fácil. Então, por exemplo, em medicina, você vai aplicar a eletromag que você está estudando nos aparelhos de ressonância. Ou você vai aplicar a matemática básica para calcular a dose de um paciente, uma anestesia. Então, assim, é muito útil e tudo o que você está estudando, de uma forma ou de outra, vai ser útil. Então, como que você pode mudar como você pensa nisso? Esse é um primeiro ponto. E um segundo é talvez buscar uma nova ordem para estudar esses assuntos. Então, por exemplo, eu lembro de física, e física, estudar, começar por cinemática, é muito difícil. Eu não sei por que fazem isso. É muito difícil, é o assunto mais difícil de física, talvez, cinemática e dinâmica. E por que não se dá calorimetria, dilatação térmica, ou então até ótica? Até ondas é mais fácil. Então, mudar às vezes algumas coisas assim para você conseguir ver que aquilo é legal. Então, uma dica rápida é física, você não começar por cinemática, começar lá por calorimetria, por termologia, e não tem problema, troca lá o seu cronograma de estudos, começa pelas mais fáceis e depois você vai ver, nossa, eu consigo resolver essas questões, e isso vai te dar gás, isso vai te dar energia, amor pela matéria. E aí, quando você for estudar cinemática de novo, já vai ser outra história, você já vai com outra cabeça, com outra, assim, fluência em física e vai ser bem mais tranquilo ou bem menos difícil. Uma coisa, assim, que eu não fazia nessa época, mas que hoje eu acho importante, que eu tenho tentado incluir, são recompensas. E, assim, nem todo mundo vai se dar bem com isso. Para algumas pessoas vai ser desnecessário, para outras vai ser importante, mas como é? Então, assim, coloca alguma meta alcançável, não muito difícil, alguma meta alcançável na semana, talvez uma prova antiga, um simulado, ou você fazer uma lista sniper ou uma lista de alguma matéria. E fala que se você fizer essa lista, você vai poder assistir um filme, você vai poder fazer alguma coisa legal. E isso é bom de duas formas. Isso é bom porque te incentiva a fazer isso que você quer para ganhar essa recompensa. E o outro ponto é que quando você estiver na recompensa, você não vai ficar com culpa. Porque você sabe, nossa, não, eu tô aqui assistindo essa série, mas eu já estudei para estar aqui. Então eu mereço mesmo. Então, essa é uma ideia, pensar assim, quais são recompensas que você pode se dar? E aí pode ser passear com seu namorado, pode ser assistir série, filme,
pode ser ir passear. Sei que agora é difícil com Covid e tudo, mas o que é possível para você? O que dá para fazer? E isso vai tornando mais leve o estudo, porque também não é para ser um ano ruim, não é para ser um ano perdido. Ah, só porque eu estou estudando vai ser um ano perdido da minha vida. Não, dá para fazer muita coisa boa. É só ter equilíbrio, é só na hora que você for estudar, você vai estudar de verdade. E sempre eu acho que assim dava raiva na escola quando tinha aquela pessoa que era das festas, que era assim uma pessoa bom vivant, que ficava assim, só na vida louca, ia lá e tirava nota boa. E muita gente ficava com raiva assim, nossa, mas como que pode? Mas às vezes é isso. Então a pessoa vive leve e quando ela vai estudar, ela senta ali e foca 100% e aprende. Então, assim, claro, não vai ser possível para todos nós. Então eu ficava meio assim, nossa, como que pode aquela pessoa só vai pra festa e se dá tão bem, e eu não, mas tem algum princípio aí que a gente pode aprender, de realmente relaxar de verdade e depois na hora de estudar de verdade, sem distração, sem ficar fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então essa é a ideia, espero que você tenha gostado dessa nova ideia, de ter uma rotina legal, de gostar desse ano, de aproveitar esse ano. E me conta aí nos comentários qual parte você mais gostou. Então, na parte da recompensa, de se dar recompensa, ou na parte de planejar um ano mais tranquilo, uma rotina de estudos mais tranquila, dormindo, descansando. O que você gostou? E eu espero que tenha sido útil. E é isso. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E tchau!